Olá, tudo bem? Dando continuidade aqui na parte de regra de 3 simples, nós já vimos a parte de regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, tá? E agora vamos ver inversamente proporcionais. E depois vamos fazer algumas baterias de questões e exercícios para você entender e não errar mais, tá? Mas por enquanto vamos aqui para a parte teórica e pegar um exemplo. Vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Deixa eu mudar aqui. Então vamos lá. Uma grandeza aumenta e a outra diminui, tá? Você lembra, né? Diretamente proporcional, uma grandeza aumenta, a outra grandeza aumenta. Ou uma grandeza diminui e a outra diminui. Observe que elas ficam sempre no mesmo sentido. Aumenta, aumenta, diminui, diminui. Inversamente proporcional já é o contrário. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, tá? Ou enquanto uma diminui, a outra aumenta, tá? Então elas estão sempre em sentido inverso, ok? Então grave isso, tá? Olha só, por exemplo, quanto mais pessoas você tiver para realizar uma tarefa, menos tempo levará para terminá-la. Realmente, né? Quanto mais pessoas eu tenho ali para executar uma atividade, menos tempo elas levarão para concluir essa atividade. Então, quanto mais pessoas, menos tempo. Observe que está inversamente proporcional, tá? É isso que você tem que entender, ó. As duas grandezas estão se comportando que de forma oposta. Quando uma aumenta, a outra diminui, ou vice-versa, né? Essa é a ideia central da regra de 3 simples, da regra de 3 inversamente proporcional. Lembra, quando uma aumenta, a outra diminui. Voltando aqui por exemplo, quanto mais pessoas você tiver para realizar uma tarefa, ou seja, está aumentando aqui, menos tempo levará para terminá-la, ou seja, diminui. Inversamente proporcional, né? Então vamos agora para um exemplo aqui para você sanar de vez a dúvida. Vamos lá. Eu já deixei montada a tabelinha aqui, tá bom? Então vamos lá. 10 funcionários executam uma obra em 50 dias. Então essa aqui é a primeira parte da questão. Logo, 20 funcionários executarão a mesma obra em quantos dias? Pronto. Vamos analisar o seguinte ponto. Eu sei que aqui está pedindo uma regra de 3. Como que eu sei que é regra de 3 simples? Tá? Primeiro, eu tenho o que? Duas grandezas. Quais são as grandezas? Ó, tá aqui, ó, tá bom? 10 funcionários. Primeira grandeza, número de funcionários. Segunda grandeza, tempo para realizar a obra, né? Os dias. Duas grandezas. E eu sei mais. Eu praticamente vou ter quatro números, né? Eu tenho três que são conhecidos. Aqui o 10, o 50 e o 20. E eu tenho a incógnita, né? Que vai me dizer quantos dias. Então esse está desconhecido, tá? Então, regra de 3 simples. São sempre duas grandezas com quatro números, sendo que três são conhecidos e um desconhecido. Regra de 3 simples. Aí você vai identificar quando é diretamente proporcional e inversamente proporcional, certo? Então vamos voltar aqui, ó. 10 funcionários executam uma obra em 50 dias. Logo, 20 funcionários executarão a mesma obra em quantos dias? Eu vou montar aqui uma tabelinha, né? Eu coloco o primeiro aqui em cima. Lógico que na prova tudo isso aqui você já vai saber, não vai perder mais tempo. Mas agora é o passo a passo para você realmente entender, tá bom? Vamos lá. Então, primeira grandeza, número de funcionários. Quantos? 10. Executam a obra em 50 dias. Então, tempo para realizar a obra, né? 50. Agora eu vou para outra parte aqui. Quantos funcionários? 20. Executam a obra em quantos dias? Ah, eu não sei. Eu vou descobrir. Por isso que eu chamo de incógnita. É o X, né? Então, sempre que tem o lado do X, você adota a seta para cima, tá bom? Por quê? Se aqui também fosse uma setinha para cima, né? Ou seja, no mesmo sentido, mais, crescendo, crescendo, então seria diretamente proporcional. Mas eu tenho sempre que descobrir, tá? Então vamos lá. 10 funcionários executam uma obra em 50 dias. Logo, 20 funcionários executarão a mesma obra em menos tempo. Não é verdade? Pensa da seguinte forma:
Eu tenho ali uma construção, eu tenho 10 pessoas que estão executando essa obra em 50 dias. Se eu colocar mais pessoas, dobrei a quantidade, coloquei 20, elas vão demorar menos tempo para executar essa obra, tá? Então, ela é inversamente proporcional. Por quê? Olha só, 10 funcionários em 50 dias. Então elas vão demorar o quê? Menos tempo para executar essa obra. Eu tenho mais funcionários, eu não tenho mais funcionários aqui? Inicial era 10, passou para 20. Então eu tenho mais funcionários. Então aumentou o número de funcionários. E executava em 50 dias. Vai reduzir, então vai diminuir. Então aqui vai ficar maior o número de funcionários e menor o tempo de execução. Então é inversamente proporcional, tá? Porque elas não estão mais alinhadas no mesmo sentido, né? Mais, menos, estão no sentido inverso. Aumenta o número de funcionários, diminui o tempo de execução da obra, inversamente proporcional. Então vamos montar a nossa razão aqui, tá, pessoal? Deixa eu colocar, eu vou colocar aqui do lado, tá bom? Depois eu vou pôr lá embaixo. Então a primeira parte vai ficar aqui assim, ó. 10 sobre 20, que é igual. Lembra, se está inversamente proporcional, eu sempre adoto um lado. Eu vou adotar o lado da incógnita, que eu vou ter que fazer o inverso. Então, o x estava para baixo, ele passa a subir, tá? Porque ele inverte. Inversamente proporcional é sempre isso. Um dos lados vai ter que inverter. Eu sempre adoto o lado da incógnita. Então, o x está embaixo, ele passa a ficar para cima. Ele era denominador, passa a ser numerador. E o 50 vem para baixo, tá? Porque se não fosse feito isso, você ia estar fazendo uma conta igual diretamente proporcional, que é só montar aqui a razão, né? Ou seja, 10 está para 20, assim como x está para 50, né? Do inversamente proporcional. Então, tratou de inversamente proporcional, você tem que adotar um dos dois lados para inverter, tá? Então, está embaixo, passa para cima. A gente sempre adota como padrão, sempre o lado da incógnita, quando for inversamente proporcional, tá? Você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui, ó, e vai passar ela para cima, tá? Um vai para cima e o outro para baixo, tá bom? Sempre adote dessa forma, fica mais prático e você começa a adotar um padrão e não se perde, tá ok? Então vamos aqui fazer a conta, né? Tá? Então o que que eu faço agora? Eu já tenho aqui 10 está para 20, assim como x está para 50. Lembra? Agora eu vou pegar aqui, ó, vou colocar, vou inverter, né? Vou cruzar para fazer o cálculo. 10 vezes 50 é igual a 20 vezes x. Então aqui vai ser 500. 10 vezes 50 igual a 500 vezes 20x. Vamos para o nosso cálculo aqui. Tá? Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Então vamos fazer o seguinte, ó. X é igual a 500 sobre 20. Aí eu corto e corto aqui. Pessoal, isso aqui, acredite, 50 dividido por 2 vai dar igual a 25. Então, agora vai ser utilizado, vamos lá, o x ficou igual a 25, não é? Então, 10 funcionários executam a obra em 50 dias. 20 funcionários executam a obra em 25 dias, tá? Observe. Aqui era 10, dobrou para 20. Aqui era 50, ficou a metade, né? Porque eu dobrei a quantidade de funcionários, então eu faço na metade do tempo, tá? Então, mais funcionários, menos tempo para executar a obra, tá? Aqui é inversamente proporcional. Agora nós vamos pegar mais uma parte da teoria aqui enxuta para filtrar mais o conhecimento e depois vamos malhar questões.